Bem-vindos a mais um Possercast, é o podcast da Posser Dick Birk Advocacia de Negócios. Meu nome é Gustavo Posser de Moraes, sou sócio fundador aqui do escritório e esse projeto visa conectar empresários, empreendedores e pessoas físicas que visam investir em negócios e empreendimentos. Hoje estamos reunidos para falar e levar conhecimentos para vocês sobre o impacto da reforma tributária nos planejamentos sucessórios e a conexão do trabalho multidisciplinar do escritório, da área societária, tributária, patrimonial e estratégica, na vida das famílias e das pessoas físicas como um todo. Então, espero que todos vocês curtam esse momento, que o nosso propósito é garantir para vocês as melhores informações e aquilo que a gente vive no dia a dia do escritório. Então, me chamo Ana Cláudia, sou sócia e coordeno a área tributária no escritório Posser Dick Birk. E é muito bacana ter esse momento de oportunidade para aclarar a vocês a questão da reforma tributária. E hoje, especificamente, em relação ao planejamento sucessório. Mas antes de adentrar nesse ponto, é muito importante trazer o que a reforma tributária trouxe hoje, o que nós temos hoje no texto da lei. É a aprovação do IVA dual, que ele traz 3 impostos que vão substituir alguns outros tantos que já temos, que é o IBS, que veio para substituir o ISS e o ICMS, o CBS, que veio para substituir o PIS, a COFINS e o IPI. E além desse, nós temos o IS, que é o famoso imposto do pecado, que vai ser o imposto seletivo sobre alguns bens que são alguns produtos nocivos à saúde. A reforma tributária aprovada, o texto da Lei Complementar 214 que nós temos vigente, ele não traz nada sobre imposto de renda, ele não traz nada sobre ITCMD, sobre ITBI. Ele é uma lei complementar que, em resumo, ela traz questões sobre a tributação sobre o consumo e que vai impactar diretamente todos os contribuintes. Então, o ano de 2025 é ano de adentrar na lei e fazer planejamento e organização. E um exemplo disso que eu dou é que quando veio a edição e a publicação da Lei Complementar 214, foi que nela existem alguns dispositivos com benefícios fiscais que muitas pessoas só tomaram conhecimento quando ela estava sendo publicada e não tiveram a oportunidade de se organizar e se aproveitar deles. Nós vamos entrar nesse ponto porque quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente fala de bens imóveis, bens móveis, de dinheiro, de patrimônio, seja o que está no exterior, seja o que está aqui no Brasil, está em outro estado, porque isso tudo vai impactar. Quando a gente fala em planejamento sucessório e reforma tributária, a gente tem que trazer também para vocês aqui a conhecimento que está sob aprovação e análise do Senado, o PLP 108, que é o que vai trazer o regramento do ITCMD e do ITBI. Ana, e a gente tá num caldeirão, né, de informações. A Ana Cláudia está estudando a reforma tributária desde o ano passado, né? Já faz mais tempo, mas assim, mais intensamente desde o ano passado. E eu, que trabalho na área patrimonial aqui do escritório, né? Sou sócia fundadora, meu nome é Jaqueline Hamster Dick. E a gente juntas, né, no final do ano, enfim, começamos a ver essas oportunidades que a reforma estava trazendo em relação a alguns benefícios fiscais, né? E que a maioria das pessoas não teve tempo de se preparar em relação a isso. E o IBS e o CBS, eles vão impactar fortemente as questões imobiliárias. Né? Então, o IBS e o CBS vão passar a incidir na compra e venda de imóveis e vão passar a ter incidência também na alocação de bens imóveis. Então, as pessoas que, às vezes, têm o seu patrimônio locado, que têm um investimento imobiliário, elas também vão ser impactadas. E uma questão muito importante, né, que o IBS e o CBS, ele é em regra para pessoas jurídicas, mas a lei traz várias situações de equiparação de pessoas físicas. Então, muitas vezes, a pessoa que tem um patrimônio na sua pessoa física
e como uma atividade habitual de locação de imóveis ou de compra e venda de imóveis, ela vai ser equiparada à pessoa jurídica. E isso nos traz em mente, então, a necessidade de justamente pensar na questão do planejamento sucessório. Porque, afinal de contas, se eu, que tenho um determinado patrimônio, eu vou ter uma tributação igual a uma pessoa jurídica, será que não é o momento de pensar nisso como na constituição até das holdings patrimoniais, que a gente chama aqui em algumas hipóteses, né, Dayana, são favoráveis, em outras nem tanto, isso é necessário que seja feita uma análise de cada caso. Então, isso também, a reforma tributária, ela nos abre essa oportunidade de pensar no planejamento sucessório em relação àquilo que vai passar a incidir a respeito do IBS, CBS, a partir de agora nessas atividades imobiliárias e aquilo que pode trazer de benefício para o planejamento sucessório. Com certeza, Jaqueline. Eu me chamo Dayana e sou sócia aqui, responsável pela área societária, e eu sempre digo para os meus colegas aqui, que trabalhamos nessa área há muitos anos, que a gente acredita que às vezes hold patrimonial não adianta só ela. A gente precisa pensar no planejamento sucessório. É óbvio que o impacto tributário ele é extremamente relevante de se analisar, mas também, às vezes, o que adianta eu criar uma holding patrimonial e eu não saber quem vai cuidar da empresa após o meu falecimento, ou quem vai cuidar de mim enquanto empresário. Então, quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente começa, né, a suscitar na cabeça dos nossos clientes que eles precisam pensar quem vai cuidar da empresa, quem vai cuidar da família, quem vai cuidar do patrimônio quando eu não estiver aqui ou quando eu estiver doente. E aí eu me lembro uma situação muito relevante, né, Gustavo, que nós trabalhamos com familiares de clientes, que foi muito legal. Por quê? Eles eram um casal mais velhinho, né, assim, de 70 anos de casado, e eles nunca tinham feito um plano de saúde. E aí eles tinham uma reserva financeira bem interessante e também tinham um patrimônio. E aí o Gustavo deu aquela ideia super legal. Pode contar para nós aí, Gustavo. Não, na verdade, eles tinham um recurso e eles vieram aqui para doar os bens para os filhos, né? E a gente, mas quem sabe a gente transforma isso num alinhamento familiar, onde essa reserva fica, a gente estabelece todo esse regramento familiar que vai fazer lei entre as partes, para que vocês conservem essa reserva e através disso vocês consigam então pagar esse tão sonhado plano de saúde, para que vocês tenham qualidade nesse espaço de vida que ainda vocês têm, porque era um casal de 70 anos de casado, eles já estavam com quase 90 anos, né? E foi um projeto assim que ele também era um profissional do direito, diga-se de passagem, né? Que contemplou e garantiu a eles, primeiro, a união da família, porque eles estavam sob um regramento, né? Para não haver discussões sobre o patrimônio, e terceiro, né? Porque eles puderam falar sobre qual era a vontade deles, sobre como iam ser, né, as questões de falecimento, quem cuidava. E aí eu lembro que a gente estabeleceu por habilidades. Uns tinham habilidades com dinheiro, os outros tinham habilidades do cuido. E, né, então ficou um responsável pela questão financeira e o outro ficou responsável então pelo cuido dos pais. E ali se estabeleceu, né, um alinhamento familiar, no qual a gente ficou muito orgulhoso desse projeto, né, Dayana? É verdade. E olha que interessante, as pessoas às vezes não sabem que não há só a holding patrimonial para fazer uma redução tributária, mas há todo um planejamento sucessório, como o protocolo familiar, como o testamento,
como uma escritura pública de declaração de vontade. Então, todos esses instrumentos jurídicos, eles não servem só para dar simplesmente uma segurança jurídica para as pessoas. Elas servem também para que elas possam expressar a sua vontade. E eu, vivi um momento como esse no ano passado. Eu perdi o falecimento da minha irmã, e como a gente tinha conversas em casa, quando eu morrer eu quero ser cremada, quando eu morrer eu quero ser enterrada em tal lugar. Então nós tínhamos esse ambiente propício para conversar sobre esses assuntos. Então a minha irmã, por muitas vezes ela exteriorizou, não, quando eu falecer eu quero ser cremada. Então nós sabíamos disso quando aconteceu, mas quantas famílias que não sabem quais são os desejos, dos seus pais, dos seus entes queridos quando eles vêm a falecer, ou até quando eles estão doentes, quem que eles querem que cuidem, como eles querem que seja destinado o seu patrimônio, a sua empresa. Então são questões extremamente relevantes. E aí, eu gostaria de dar um exemplo agora muito recente que aconteceu em São Paulo. Houve uma queda de um avião em que faleceu um casal. Então, faleceu, ela era uma pessoa do setor da área de moda, uma empresária, e ele era um CEO. E ficou só a filha de 12 anos. E agora, como vai ficar a situação dessa menina? E aí a importância também de como vai seguir essa empresa. Não sei a situação específica, se eles tinham planejamento sucessório, mas digo que planejamento sucessório é importante ser feito sempre. Não importa a data, Isso aí, Daiana. E o que tu traz vocês trouxeram um exemplo de um casal de 70 anos, E é muito comum as pessoas chegarem nesse momento da vida e fazerem o planejamento sucessório. 70 anos de casado. 70 anos de casado. E o que a gente percebe é que isso acaba tendo um custo maior. Um custo tributário, de transferência de patrimônio, enfim. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm a oportunidade de começar o planejamento sucessório já no início, da sua jornada de constituir o patrimônio, é bem interessante. E aí, Daiana, tu trouxe uma questão, não basta fazer a holding, tu usou essa expressão. Por que não basta fazer a holding? Porque a partir do momento em que se constitui uma holding, tu transfere o patrimônio para dentro de uma empresa. Isso é, em tese, fazer a holding. Mas se tu for continuar sendo titular daquelas cotas e ocorrer o falecimento, terá que ser feito o inventário das cotas sociais com a avaliação do patrimônio. E aí vai existir toda a incidência do ITCMD, que a Ana vai nos explicar como funciona, Então, a constituição da holding, ela é só um passo do planejamento sucessório. Porque, de alguma forma, os sucessores vão precisar ser inseridos nessa metodologia, nessa engrenagem, que muitas vezes existem formas de fazer. Existia na discussão da lei da reforma tributária a questão de que se a transferência, a venda de cotas sociais seria tributada pelo IBS e pelo CBS, isso ficou de fora, Então não tem tributação de IBS e CBS quando ocorrer a venda de cotas pela lei aprovada, mas também nem sempre a venda é interessante. Por quê? Porque depende da questão da comunicabilidade dos bens que o patriarca e a matriarca, que os genitores, eles querem deixar em relação aos filhos, se os filhos são casados, se não são casados. Então, muitas vezes, isso acaba sendo feito por doação. E aí é que a Ana acho que quer falar um pouquinho para nós das novas regras do ITCMD, que vão vir por aí, e que é isso que a gente enxerga que talvez seja um momento de pensar, e 2025 é uma janela de oportunidade para se preparar para isso. Sem sombra de dúvidas, Até essa semana também com um cliente a gente estava conversando sobre uma doação que ele deseja fazer, porque há um tempo atrás ele fez doações, não colocou no papel os combinados, E agora ele vai ter que reorganizar isso retroativamente para evitar uma briga futura, uma discussão futura a título de inventário, e também até em questão de futuras alíquotas que vão vir, com a questão da reforma tributária. Então, isso tudo se surgiu num simples ato. Eu quero só uma simulação de como vai funcionar essa doação. Não é simples, Então, o que a reforma vai trazer sobre este aspecto, em termos de TCMD, de TBI, enfim, é a questão da implementação da progressividade. No Rio Grande do Sul, hoje, nós temos uma limitação de até 6%. Mas vai caber aos estados
limitados pelo Senado, que é 8%, a aumentar, eles podem aumentar essa alíquota. Hoje nós temos 6%, então pode ser que ela aumente até 8%. E os estados vão correr para editar esse tipo de norma. Outra questão que vai vir... fala até numa alíquota maior, né? Que ela pode chegar à alíquota máxima até 16%, né? Também. Porque não está aprovado ainda, então a gente não sabe. Mas hoje poderia chegar até 8%, é isso, né? Poderia chegar até 8%. Mas Exato. pode, pela reforma que está em vigor, pode essa alíquota chegar até 16%. Exato. E a expectativa é essa, né? Diante até da dívida, né, que os estados possuem, enfim, especialmente o nosso estado, né? Então é que essa arrecadação vai vir de uma forma bem agressiva. E também a tributação de bens, né? A tributação de herança no exterior, né? E isso que é uma discussão que já o Supremo Tribunal Federal já afastou isso, que para ter essa tributação de herança no exterior, teria que ter uma edição de lei complementar. Nós temos o exemplo do caso do Silvio Santos, que estão discutindo 17 milhões em imposto de transmissão, causa-morte e doação. A família conseguiu o afastamento liminar dessa cobrança, mas o que isso abre brecha? O Estado não tinha edição de lei complementar para cobrar isso. Contudo, o que vai acontecer agora? Os estados vão correr para editar essas leis complementares. E o texto da PLP 108, que eu falei antes, que traz o regramento do ITCMD e do ITBI, ele traz justamente isso, que podem ser tributadas essas operações e vai caber aos estados. Então, assim, o momento de organizar é agora, porque é como a gente falou, quando vê a questão do IBS, do CBS, trazendo benefícios fiscais para algumas empresas, até a data da publicação da lei, alguns poucos se organizaram, outros tantos não. Agora, então, é a hora de correr e organizar, na verdade, o patrimônio, né? E eu digo que planejamento sucessório, patrimonial, enfim, vem assim, é investimento, mas é investimento em saúde, principalmente. O combinado não sai caro, tu tá tranquilo, tu consegue em vida, em sua consciência, sentar, refletir e deixar organizado os combinados e o cenário da tua falta. É ruim pensar nisso? Mas pelo menos não é tão ruim. Eu vejo que é um ponto positivo tu ter essa possibilidade de organizar antes e deixar como tu quer. Sabe, Ana, que eu lembrei agora de um tema que a gente desenvolveu para um cliente, e o tema justamente que ele veio nos procurar era esse. Ele disse assim, eu até não me importo de pagar o imposto, só eu quero garantir que meus filhos não briguem quando eu não estiver mais aí. Então, a importância de garantir, né, para as famílias a harmonidade, que elas fiquem harmônicas, a equidade entre os bens. E quando tu tá sobre uma regra societária, ela é impositiva perante todos aqueles que fazem parte daquela sociedade, né? Então eu acredito muito, né, que isso garanta, né, a permanência harmônica das famílias, das empresas, porque há um regramento. E se esse regramento consegue refletir num benefício num benefício fiscal para essas famílias, isso realmente é algo muito benéfico, né, para se desenvolver e para se construir multidisciplinarmente. E eu também gostaria que vocês colocassem, né, o que ocorreu na publicação da lei e o benefício que quem estava preparado. Porque quem estava preparado na publicação da lei teve um benefício fiscal. Exato. Na verdade, vai ter um benefício fiscal, né? Futuro. Eu vou deixar a Jaqueline vir a falar ter, né? sobre isso, que ela Eu acho que foi esse mentora disso. furo de reportagem é importante a gente trazer, né, para quem nos assiste, quem nos acompanha, para entender a importância do preparo no planejamento sucessório e patrimonial, e tributário, e societário, e estratégico, né, porque eles certamente foram beneficiados com isso. Na verdade, o que a gente percebe, né, hoje, a tramitação de um projeto de lei, principalmente dessa envergadura, né, a reforma tributária tem quase 600 artigos, acho que é por aí, né, Ana? 572. 572, isso aí. E, assim, ela foi discutida por alguns anos, né, no Senado, na Câmara na Câmara dos Deputados, enfim,
e ela trouxe várias alterações no decorrer do seu texto, né? Várias emendas, enfim. E o texto final, que foi para a sanção presidencial, ele trazia um dispositivo lá no final, nas disposições transitórias, de que determinados contratos de locação que tivessem alguns requisitos especiais, aqueles contratos, e esses contratos que tivessem sido celebrados até a data de publicação da lei, eles poderiam fazer no futuro uma opção pelo regime fiscal, que em termos gerais manteria as alíquotas que hoje são pagas na locação, sem uma majoração que vai ocorrer em decorrência da reforma. E então, assim, não adianta, nesse caso, quem esperou a lei ser publicada não pôde utilizar desse benefício, né? As pessoas tiveram que se antever a isso. Então, isso que a gente traz daquilo que hoje está em discussão em relação ao ITCMD, em relação ao próprio ITBI e imposto de renda, que são as próximas mudanças que ainda estão em discussão no Congresso e no Senado, vai talvez conseguir se organizar e ter esse benefício fiscal. Quem esperar para ver o que vai acontecer, talvez não consiga se aproveitar em relação a isso, né? Então, assim, no ano de 2024, nós trabalhamos em diversos planejamentos sucessórios em relação às pessoas que justamente estavam preocupadas com essas mudanças que fossem acontecer, e essas pessoas, elas conseguiram se preparar para essas modificações, porque a gente já estava com esse olhar, né? O nosso trabalho é um pouquinho olhar lá na frente, o que vai acontecer para que a gente possa preparar. E o planejamento sucessório é isso, né, gente? É olhar lá na frente. Não é só o foco de reduzir imposto. Para mim, esse não é o principal foco do planejamento sucessório. O principal foco do planejamento sucessório é garantir a perenidade dos negócios, né? A gente olha muito para isso. O empresário. O empresário precisa fazer o seu planejamento sucessório. A Dayana trouxe o exemplo dos empresários que morreram num acidente de avião. E o que acontece com a empresa? O empresário, muitas vezes, a empresa depende dele. Então, assim, você que é empresário, já pensou sobre isso? Se eu morrer hoje, a gente aqui fez esse exercício, se eu morrer hoje, quando a gente fez o nosso testamento, né, e o nosso planejamento, se eu morrer hoje, quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai fazer a gestão da empresa? Quem vai cuidar do patrimônio? Então, esse é o principal objetivo do planejamento sucessório. É a gente ter tranquilidade e garantir para as pessoas que a gente ama, que são as pessoas que trabalham conosco, os nossos sócios, os nossos sucessores, que eles possam ter uma vida tranquila, que eles possam não ter briga se não estivermos aí, né? A gente tem situações, exemplos 1000 para dar, mas que saem na mídia todo dia de pessoas que às vezes até têm uma incapacidade permanente, e elas estavam à frente de uma empresa, e aí a disputa que entra é quem vai gerir aquela empresa. E se não estiver definido isso através dos instrumentos societários, possivelmente será nomeado, e houver uma disputa, será nomeado um terceiro, um administrador judicial que não conhece os valores da empresa, que não conhece a cultura da empresa e que muitas vezes não conhece, na maioria das vezes não conhece o negócio, não tem nem habilidade para gerir aquele negócio. Então, é isso que a gente quer muitas trazer. Vezes o caso específico de colocar um terceiro que não tem essa habilidade e acaba, né, por ele ficando ali por longos períodos de tempo, e o patrimônio acaba se esvaindo e acaba, né, aquilo acaba se deteriorando no tempo. E isso é bem interessante, porque quando começamos a trabalhar há muitos anos, esse ano eu fiz, né, 17 anos de formado e vou fazer 17 anos como advogado. E aí na área societária eu sempre pensei, né, e ao analisar cada caso, que o planejamento sucessório, ele é um ato de amor com razão. Ou seja, eu estou preparando a minha empresa, eu estou preparando o meu patrimônio, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando da minha própria saúde sobre atos inevitáveis que vão acontecer. A morte vai acontecer.
a doença vai acontecer em muitas situações. E se eu não pensar no planejamento sucessório hoje, quando eu estou bem, né, Ana, que a gente sempre fala, preciso pensar quando eu estou bem com saúde. E o mais legal é que a gente tem aqui uma equipe, né, preparada, sensível a esse tema, tanto na parte patrimonial, quanto na parte tributária, quanto na parte estratégica, não só para pensar o direito, mas para sentar junto com cada um dos empresários, com as pessoas físicas que têm patrimônio, com as famílias, e pensar o futuro delas, né, com carinho, com amor e com razão e segurança jurídica. É para isso que a gente trabalha, né? A nossa advocacia, ela é uma advocacia de negócios no sentido de construir sucesso na vida das pessoas. É isso que eu acredito, é isso que o escritório Posser Dick Birk trabalha, e a gente tem muito orgulho disso. Construir sucesso e manter valores, né? E manter valores. É isso que me veio quando eu fico imaginando, imagina um terceiro administrando meu negócio depois na falta, né? Ele vai seguir os mesmos valores e princípios que eu tinha, que a minha família tinha, que a minha expectativa sobre aquele negócio existia? Claro que não, né? E a gente, é muito interessante, assim, que a gente, quando faz essas reuniões, né, muitas vezes a gente percebe a sensibilidade do pai, da mãe, em relação a ver o potencial de cada filho e a habilidade que cada filho tem. Então, muitas vezes, eles já chegam aqui e dizem assim, não, esse meu filho, ele vai ter essa habilidade, eu quero que ele assuma essa responsabilidade. Esse filho, ele já tem outra habilidade, eu quero que ele assuma essa responsabilidade. E quando a família consegue entre si se comunicar e entre todos eles, né, e chegar nessa conclusão e enxergar a habilidade de cada um, respeitar também os núcleos familiares, né? Hoje a gente sabe, as famílias já são complexas, então às vezes tem os filhos que não fazem mais parte do casamento atual e às vezes se precisa fazer uma proteção desses núcleos familiares que são diferentes, que têm pensamentos diferentes, para que justamente as pessoas possam conviver em harmonia e buscar a felicidade delas, né, em relação a ter uma vida tranquila no futuro, em relação a fazer a sucessão do negócio, a sucessão patrimonial, da melhor maneira possível e da forma mais tranquila. A gente evita a dor. A gente evita a dor, né, de daqui a pouquinho o negócio se perder. Já vai ter a dor da perda, né? A dor da perda das pessoas, dos entes queridos e tal. Então a gente garante que pelo menos essa transição ela seja um pouco mais leve, né, diante dessa dificuldade. Então, quando a gente fala em reforma tributária, planejamento sucessório, é necessário ter uma equipe multidisciplinar. Não dá para fazer só uma hold, né, Jaque? É isso que a gente acredita. Bom, pessoal, eu acredito que foi extremamente válido esse bate-papo. Acredito que garantir para as famílias, empreendedores, negócios, a perenidade do tempo, né, fazendo que as questões dos combinados sejam respeitados, né, é esse o propósito e os valores do escritório. Então a gente se conecta muito, né, porque com esses empreendedores que têm os nossos valores, que acreditam realmente que os combinados desenvolvidos entre as famílias, entre os familiares, precisam ser respeitados. E é isso que a gente vem desenvolvendo ao longo desses mais de 20 anos de advocacia de negócios, que é garantir às famílias, né, a equidade, o combinado, para que a gente consiga, né, passar por essa experiência da vida, deixando um legado positivo e deixando aquela marca, né, do propósito de ter realmente desenvolvido algo que a gente se orgulha. E esse realmente é o propósito desse bate-papo e é o propósito de levar essas informações a esse público que nos assiste, que nos acompanha, e lembrando que a gente está presente nas redes, dentro do YouTube, dentro do Instagram. E nesse ano de 2025, né, Gustavo, nós vamos falar bastante sobre a reforma tributária, sobre planejamento sucessório
e convidamos todos vocês para virem tomar um café conosco, presencialmente ou online também, porque a gente recebe com muito prazer todas as pessoas que nos procuram, seja para uma conversa despretensiosa, para trocar uma ideia. É o que a gente está fazendo hoje aqui, a gente gosta de fazer bastante entre nós e com clientes também. E muito obrigado a todos pela atenção de vocês. E estamos sempre aqui com o nosso coração aberto para receber e atender a todos. E é muito legal, né? Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre planejamento, né, empresarial, a gente tem um episódio, o 14, que fala sobre empresas familiares com a Estaca Brasil. Então, dando um exemplo de como a gente trabalha, né, nessa área de reestruturação, de estruturar empresas e cuidar das famílias.